Senhores telespectadores, como todos sabem, a Terra anda à volta do Sol. Bom, mas a nós, a ideia que temos é outra. É que quem anda à volta da Terra é o Sol, pois a gente veio nascer além, dá uma grande volta, vai-se pôr além, na manhã seguinte volta a nascer além. É o Sol que parece que anda à volta da Terra. Bom, e é essa aparência, devo dizer que esse parecer e não ser originou séculos de discussão e fez algumas vítimas. É por isso que quando as pessoas dizem que contra factos não há argumentos, a verdade é exatamente a oposta. Os argumentos são contra os factos. O facto que eu vejo com os meus olhos é o Sol andar à volta da Terra. Mas o argumento que eu compreendo com a minha inteligência é exatamente o contrário. É a Terra que anda à volta do Sol. Seja lá como for, quando o Sol chega a Lisboa, ele dá-nos a ideia de que vem do Oriente. Oriente é de Oriore. Oriore, de Oriore vem origem, Oriore. Pois onde o Sol nasce, o nosso Camões até usava uma frase muito bonita. Os portugueses foram até aos remotos berços onde nasce o dia. Bom, o Sol nasce daqui e quando chega a Lisboa já leva 8 horas de caminho. Explico-lhes isto por uma razão. Os meus queridos telespectadores hoje durante todo o dia assistiram aos noticiários oficiais e oficiosos e oficiantes e oficialíssimos, que são quase sempre iguais uns aos outros. É uma cerimónia, depois há um discurso, depois há outro discurso, depois há uma parada, às vezes há foguetes. Eu confesso que noticiários oficiais já me custa muito a ver. Bom, mas aqui resultou uma coisa. Até à meia-noite do dia 19, a bandeira que tremulava nos mastros sobre a cidade de Macau era a bandeira vermelha e verde, com as esquinas portuguesas. Era a bandeira de Portugal. À meia-noite, em cerimónias festivas, essa bandeira desceu entre toques de clarins e subiu em lugar dela uma linda bandeira verde. A bandeira com a flor de lótus é a futura bandeira da região administrativa especial de Macau, que faz parte da República Popular da China. Estou a falar-lhes disto aqui, olhem, num porto de pescadores, vem aqui, estou aqui, isto é uma das lanchas que levam daqui para a China, aquela terra lá em frente, não a ver, aquilo já é a Ilha da Lapa, é a China. Estes homens que trabalham aqui são chineses. Aqui toda a gente é chinesa porque quando se fala nessa história de um Macau português, temos que ser objetivos e exatos. Isto era uma pequena península aqui no Rio das Pérolas, fazia parte do território dessa imensa China. A população era chinesa, eles falam chinês, têm costumes chineses. Bom, apesar disso, nós estamos aqui, olhem, há 470 anos aproximadamente, 470 anos, aqui estamos e nós falamos português, eles falam chinês. Então, mas como é que isso pode ser? Então a gente
nunca os ensinou a falar português. Então isto admite-se. Meu prezado telespectador, isto não só se admite, como isto é extremamente importante. Nós chegamos a um país civilizado onde se falava o chinês. Eles continuaram a falar a sua língua. Nós continuamos a falar a nossa. Tivemos que arranjar intérpretes para nos entenderem. Passaram os séculos, o século XVI, o século de Camões, e o XVII, e o XVIII, e o XIX, e está a acabar o XX, e nós nunca impusemos nas escolas chinesas a obrigação de falar português, nem nunca os mandarins da China impuseram nas escolas dos portugueses a obrigação de aprender o mandarim. Isto representa já só por si uma lição exemplar. Nós todos somos cidadãos do mundo, mas cada um tem o direito de falar a língua em que nasceu, e a ninguém Deus conferiu o poder para ter de aprender outra língua além da sua própria língua. Esta ideia do respeito por uma cultura que já encontramos e do respeito da cultura que encontramos pela nossa própria maneira de ser e pela nossa civilização é o maior motivo de orgulho que nós temos pela nossa longa estadia em Macau. Nós saímos hoje como entramos há já quase 5 séculos. Entramos com nobreza, saímos com fidalguia. Mas para uma história dos portugueses em Macau, há uma pergunta que não pode deixar de se fazer. Que diabo vieram os portugueses lá de tão longe fazer aqui a Macau? O que é que eles queriam de Macau? Bom, a primeira resposta é esta. Não queriam nada. Absolutamente nada. Os portugueses não procuraram Macau. O que havia era um grande desejo de entrarem em relação com a China. Podia ter sido Macau, podia ter sido qualquer outro ponto. Aliás, houve outras tentativas. Os portugueses chegavam a outros portos, instalavam-se, tentavam fazer os seus primeiros abrigos, mas a verdade é que sucediam sempre atritos, conflitos. Também, é claro, os portugueses vinham lá de longe, julgavam que isto aqui era tudo deles, cometeram abusos e tinham que se ir embora. Bom, é já numa fase relativamente adiantada que eles chegam aqui a esta pequena península que fica no Rio das Pérolas. Uma península pequena onde eles, eu até estou convencido que inicialmente eles estiveram só no Porto de Macau, quer dizer, nas águas do Porto. Quem ler com atenção as cartas dos missionários, veem que eles estavam em navios fundeados no Porto, porque aqui em terra havia um grande preconceito contra os estrangeiros. O que é que os estrangeiros cá vinham fazer? Chegavam aí, naturalmente, cometiam violências, latrocínios, e não gostavam deles cá, é natural. Ora bem, os portugueses, apesar de tudo, foram ficando. As primeiras relações começam em 1520, quando o vice-rei da Índia manda um embaixador ao imperador da China para apresentar os seus cumprimentos,
as suas homenagens e dizer, agora nós estamos aqui na Índia, da Índia à China já não é assim tão longe, gostava que os nossos países fossem amigos. O embaixador era um boticário, e ele conseguiu chegar a Pequim, conseguiu ser recebido pelo imperador, mas teve pouca sorte. Exatamente nessa altura o imperador morreu. E o sucessor, os inimigos dos portugueses, claro, os inimigos dos portugueses eram os outros mercadores de outras nacionalidades. Começaram a dizer, olha, que esses sujeitos são perigosíssimos. Esses vêm aqui só para roubar, para chacinar, para assaltar os templos, para partir os deuses. Cautela com essa gente. É gente muito má, muito má. De quanto mais longe, pior. E o novo imperador era novo, não sabia o que é que ele ia fazer. Bom, pelo sim, pelo não, ele agiu pelo seguro. Mandou sair os embaixadores portugueses da corte de Pequim, vocês vão-se embora, mandou-os para Cantão, Cantão é aqui, já no sul, estiveram lá algum tempo e foram maltratados. Aí há algumas dúvidas, porque há quem diga até que foram mortos, há quem diga que não foram mortos, mas que jazeram longo tempo nas masmorras dos mandarins. Não se sabe ao certo o que aconteceu. O que é verdade é que, com todas as dificuldades, os navios portugueses continuam a percorrer os mares da China. Saem de um porto, entram noutro, vendem a mercadoria que trazem, compram a mercadoria da terra, continuam a navegação, vão permutando, vão ganhando, vão travando combates com os piratas. Bom, e aí há uma coisa importante, que para compreender estes primórdios tem que se ter isto presente. Os navios portugueses já traziam artilharia, traziam realmente nas cobertas canhões de bronze que atiravam sobre os navios inimigos, ao passo que os navios piratas dos chineses não tinham artilharia, só usavam a técnica da abordagem. Bom, daí resultava que os navios portugueses geralmente ganhavam os combates. E, portanto, os chineses, que sempre foram um povo de gente muito inteligente, perceberam, bem, vêm estes estrangeiros de longe, têm canhões, se a gente conseguir que eles lutem contra os piratas, nós ficamos livres de piratas. Senhores telespectadores, eu agora vou-lhes ler um texto de um escritor chinês dos meados do século XVI. Isto é, exatamente quando os portugueses chegam aqui a Macau. É de um artigo de um ilustre historiador chinês, o Dr. Jin Guoping, que nasceu em Xangai e que tem estudado com uma admirável lucidez a fixação dos portugueses em Macau. Bom, e ele encontrou um documento desta época, que é uma exposição do Lin Xiaoying, é uma exposição para o mandarim, em que ele está a dizer ao mandarim o que se passa. Eu peço aos meus telespectadores que ouçam esta exposição, ela é um bocadinho comprida, mas reparem quanto é agradável para nós, hoje, na noite em que saímos de Macau. Estão a ouvir em Lisboa um historiador português, um homem da academia, que lhes está a repetir palavras que foram ditas há quase 500 anos em Macau, quando os portugueses lá chegaram.
os fulangui queria dizer portugueses. Portugueses queria dizer os homens que trazem os canhões que dão fogo. Acho que ainda quer dizer mais ou menos isto, mas os homens que trazem os canhões que dão fogo eram os portugueses. Os fulangui que nos trazem a pimenta, o pau-sapão, o marfim, o eutoraque, a aquilar e a galocha, o sândalo, o olíbano, fazem as suas transações com os habitantes fronteiriços a preços justos. Eles pagam o dobro do preço corrente pelas provisões adquiridas dos nossos habitantes, tais como arroz, farinha de trigo, carne de porco, galinha, etc. E é isso que justifica que os nossos habitantes tenham muito gosto em fazer trato com eles. Estes homens nunca infestaram as nossas fronteiras, nunca massacraram os nossos habitantes, nunca sequestraram as nossas riquezas. Eles, os portugueses, logo que chegaram cá, pensando nas consequências que da pirataria também os podiam atingir, ofereceram-se para expulsar os piratas por nós. E pelo medo que eles impunham, os piratas deixaram de andar a fazer e a desfazer. Foram eles que conseguiram acabar com o pirata Lindjim, que durante mais de 20 anos andou a aterrorizar os nossos mares sem que as autoridades lhes pudessem fazer frente. Isso mostra bem que os portugueses não apenas nunca foram piratas, como foram eles quem expulsou os piratas. Acho que na noite de hoje nós não podíamos ter uma condecoração mais bonita que ouvir este texto escrito há 500 anos. Claro que tudo quanto é histórico é discutível. Há quem, durante muito tempo, disse a China, o mandarim de Pequim, deu como prémio, por causa dessa luta contra os piratas, aqui o território de Macau. Isso não é verdade, ou pelo menos nunca apareceu nenhum documento que diga que isso é verdade. E nesta altura da investigação histórica, o que se pode, com alguma segurança, estabelecer é isto. Os portugueses, aqui, nesta pequena península do Rio das Pérolas, eram bem vistos pelos chineses. Eram considerados um povo amigo. Dávamos bem. Nós defendíamos dos piratas, nós trazíamos produtos de longe, nós comprávamos a fruta da terra. Só havia vantagem, de lado a lado, em que aqui estivéssemos. Bom, depois vieram os missionários. É muito importante não esquecer a presença dos missionários na China.
a mais bela silhueta turística de Macau é a fachada de São Paulo. Aquilo é obra dos jesuítas. Os jesuítas acreditavam que eles é que conheciam o verdadeiro Deus e, portanto, estavam dispostos a morrer, mas a morrer fisicamente, para levar as almas dos chineses para o céu. Bom, e muitos morreram. Morreram para aí, nessas praias, foram para o Japão. Foi realmente uma epopeia espantosa. É claro, os caminhos para Deus são muitos. E para chegar a Deus, tanto se pode ir pelo caminho da Europa, como pelo caminho da África, como pelo caminho da China. Mas é verdade que os padres jesuítas tiveram uma importância enorme na história de Macau. Mais tarde, aí já a meados do século, os portugueses começaram a ter aqui muita gente e um dos primeiros portugueses que veio viver para Macau era um grande português, de quem todos nós temos um incomensurável orgulho, um português que se chamava Luís Vaz de Camões. Nessa altura os portugueses ainda não podiam fazer casas aqui em Macau, era proibido. Portanto, Camões veio aqui, desembarcou no porto, lá embaixo, trepou aqui pelos rochedos de Patane e veio fazer casa aqui, olhem, entre estas duas pedras. Ele deve ter posto ali uma esteira, deve ter estendido uma corda, daquelas cordas que ainda hoje se usam em tanta parte, e ele viveu ali 3 ou 4 anos. Eu acho que não me engano muito. Quem conhecer bem a vida de Camões não se engana muito. Quem imaginar que foi aqui que ele escreveu alguns dos mais emocionantes sonetos de toda a sua vida. Sabem que a obra de Camões, é claro, Camões é um homem que escreve durante muito tempo, durante muitos anos, mas há fases. A primeira fase é uma fase jovem, idílica, cheia de esperança. A segunda fase é uma fase trágica, quando ele percebe que todo o mundo está a desabar sobre ele. A terceira fase é aqui, escrita no Oriente, é uma fase elegíaca, e é aqui, eu penso que em grande parte, aqui escrita entre estas pedras. Julgo que foi aqui que ele escreveu um dos seus mais comoventes sonetos. Eu julgo que eu sei de cor, vou tentar dizê-lo, e esta é a minha homenagem a Camões, na hora em que Macau deixa de ser português. Em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo dos meus erros. Ainda hoje, arrojando, levo os ferros que a morte, a meu pesar, já tem quebrado. Sacrifiquei a vida a meu cuidado, que amor não quer cordeiros nem bezerros. Vi mágoas, vi misérias, vi desterros. Parece que assim estava ordenado. Contentei-me com pouco, conhecendo que era um contentamento vergonhoso.
só para ver que coisa era viver ledo. Mas a minha estrela, que só agora entendo, a morte cega e o caso vergonhoso me fizeram até dos gostos haver medo. Para mim é o mais belo soneto de Camões. Acho que sim, que ele foi escrito aqui, entre estas 4 pedras de uma gruta. Agora, pronto, Macau é uma linda cidade da Ásia e eu só posso fazer uma pergunta. Valeu a pena? Estou a fazer uma pergunta extremamente importante. Valeu a pena? A minha opinião é que realmente foi Deus quem fez o mundo, mas fez o mundo em 2 hemisférios. E Oriente e Ocidente têm almas diferentes, têm línguas diferentes. Podem um dia separar-se. Tudo quanto seja amarrar Ocidente a Oriente, estabelecer canais de entendimento, construir pontes de contacto, tudo quanto seja isso é construir caminhos para a paz. Na hora em que termina a presença da soberania portuguesa em Macau, eu acho que sim, que valeu a pena. Foram 4 séculos e meio a construir a paz do futuro. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.